29. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, altera a Lei 8.137, o Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal e a Lei 7.347. Revoga dispositivos da Lei 8.884 e a Lei 9.789 e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições Gerais. Capítulo 1. Da Finalidade. Artigo 1º. Esta lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC. Esses dispõem sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei. Capítulo 2. Da territorialidade. Artigo 2º. Aplica-se esta lei sem prejuízo de convenções e tratados, de que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos. Parágrafo 1º. Reputa-se domiciliada no território nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante. Parágrafo 2º. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante, ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Título 2. Do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Capítulo 1. Da Composição. Artigo 3º. O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com atribuições previstas nesta lei. Capítulo 2. Do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Artigo 4º. O CAD é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se constitui em autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e competências previstas nesta lei. Seção 1. Da estrutura organizacional do CAD. Artigo 5º. O CAD é constituído pelos seguintes órgãos. Inciso 1. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Inciso 2. Superintendência Geral. Inciso 3. Departamento de Estudos Econômicos. Seção 2. Do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Artigo 6º. O Tribunal Administrativo, órgão judicante, tem como membros um presidente e 6 conselheiros escolhidos dentre cidadãos com mais de 30 anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. O mandato do presidente e dos conselheiros é de 4 anos, não coincidentes, vedada a recondução. Parágrafo 2º. Os cargos de presidente e de conselheiro são de dedicação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente previstas. Permitidas. Parágrafo 3º. No caso de renúncia, morte, impedimento, falta ou perda do mandato do presidente do tribunal, assumirá o conselheiro mais antigo no cargo
ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições. Parágrafo 4º. No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de conselheiro, proceder-se-á à nova nomeação, para completar o mandato do substituído. Parágrafo 5º. Se nas hipóteses previstas no parágrafo 4º deste artigo, ou no caso de encerramento de mandato dos conselheiros, a composição do tribunal fica reduzida a número inferior ao estabelecido no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei, considerar-se-ão automaticamente suspensos os prazos previstos nesta lei e suspensa a tramitação de processos, continuando-se a contagem imediatamente após a recomposição do quórum. Artigo 7º. A perda e o mandato do presidente ou dos conselheiros do CAD só poderá ocorrer em virtude de decisão do Senado Federal, por provocação do Presidente da República, ou em razão de condenação penal irrecorrível, por crime doloso, ou de processo disciplinar de conformidade com o que prevê a Lei 8.112 e a Lei 8.429, e por infringência de quaisquer das vedações previstas no artigo 8º desta lei. Parágrafo único. Também perderá o mandato automaticamente o membro do tribunal que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 20 intercaladas, ressalvados os afastamentos temporários autorizados pelo plenário. Artigo 8º. Ao presidente e aos conselheiros é vedado: inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas. Inciso 2. Exercer profissão liberal. Inciso 3. Participar na forma de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto ou mandatário de sociedade civil, comercial ou empresa de qualquer espécie. Inciso 4. Emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ainda que em tese, ou funcionar como consultor de qualquer tipo de empresa. Inciso 5. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Inciso 6. Exercer atividade político-partidária. Parágrafo 1º. É vedado ao presidente e aos conselheiros, por um período de 120 dias, contado da data em que deixar o cargo, representar qualquer pessoa física ou jurídica ou interesse perante o SBDC, ressalvada a defesa de direito próprio. Parágrafo 2º. Durante o período mencionado no parágrafo 1º deste artigo, o presidente e os conselheiros receberão a mesma remuneração do cargo que ocupavam. Parágrafo 3º. Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se à pena prevista no artigo 321 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, o ex-presidente ou ex-conselheiro que violar o impedimento previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. É vedado a qualquer tempo ao presidente e aos conselheiros utilizarem informações privilegiadas, obtidas em decorrência do cargo exercido.